mas duas substâncias são potencialmente ou as principais que causam danos. Primeiro é a nicotina. A nicotina é responsável pela dependência ao cigarro. Então, as pessoas que fumam, a necessidade de fumar, né, é a nicotina que promove. O alcatrão, que é uma outra substância bastante conhecida do cigarro, os derivados do alcatrão são substâncias cancerígenas. Então, basicamente, os derivados do alcatrão são as substâncias que podem, em longo prazo, provocar o câncer. E outras várias milhares de substâncias presentes dentro do cigarro vão levar quadros inflamatórios dentro do pulmão, cuja via final principalmente leva à chamada DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é um misto entre bronquite crônica e enfisema de pulmão. Então, a partir do momento que a pessoa inala a fumaça do cigarro, essa fumaça vai passar pelo sangue, do sangue vai se distribuir para todo o organismo, então todas as células vão sofrer consequências dessa inalação do cigarro e vai chegar no cérebro também. Né? E é o fato dessas substâncias chegarem no cérebro que vai causar a dependência. É quando a nicotina atinge o cérebro, ela vai agir em áreas específicas do cérebro que vão dar o prazer, por isso que a pessoa que fuma, ela gosta de fumar e tem prazer em fumar, e é essa ação da nicotina no cérebro que vai causar a dependência. A nicotina atuando no cérebro vai levar a uma liberação de dopamina que vai ser responsável pela sensação de prazer e por isso que a pessoa tem vontade de fumar um cigarro atrás do outro. A nicotina é uma droga que causa uma das maiores dependências conhecidas, comparável somente à da heroína. Né? Deixar de utilizar outras drogas é teoricamente mais fácil do que deixar de fumar. Por isso que as pessoas muitas vezes param de usar outras drogas, param de beber, param de tomar bebida alcoólica e não conseguem parar de fumar, porque o grau de dependência provocado pela nicotina é muito grande. E essa dependência ocorre de duas maneiras. É uma dependência química, onde a nicotina vai agir ali no cérebro, levando ao prazer, e é uma dependência psicológica também, porque a pessoa se condiciona àquela sensação de prazer e necessita repetir aquilo. Então, existem dois mecanismos de dependência da nicotina e por isso é difícil parar de fumar. O enfisema pulmonar é uma destruição das células do pulmão. Então, o pulmão é formado de pequenas células, que são chamados os alvéolos, né? E essas células são as responsáveis por realizar a troca dos gases. Então, o oxigênio que a gente respira do meio ambiente é absorvido por essas células e passa para a nossa corrente sanguínea. E, por outro lado, o gás carbônico que as nossas células produzem é expirado, né? Nós colocamos ele para fora por meio da respiração e ele passa por essas células chamadas alvéolos. O enfisema é quando há uma destruição dessas células. Então, quando se destrói essas células, o pulmão vai ficando cheio de buraquinhos dentro dele, né? Como um queijinho suíço, perde-se então a capacidade de absorver adequadamente o oxigênio do meio ambiente e de colocar para fora o gás carbônico que a gente produz. Então começa a criar uma situação tóxica dentro do organismo e, ao mesmo tempo, falta de oxigênio dentro das células. O enfisema pulmonar leva a uma perda dessa elasticidade do pulmão. Então, ele vai perdendo essa capacidade de expandir completamente e de se esvaziar completamente, e o ar fica acumulado nessas áreas esburacadas dentro do pulmão. Então, é uma situação paradoxal, porque o pulmão fica cheio de ar, mas é um ar que não está funcionante, quer dizer, ele não está servindo para levar o oxigênio para dentro das células. A situação do enfisema, quando chega num ponto assim avançado, em que a pessoa tem muita falta de ar e esse ar todo acumulado dentro do pulmão sem função, é como se a pessoa estivesse morrendo afogada no seco. Né? A DPOC é uma doença muitas vezes subdiagnosticada, pouco reconhecida, mas para você ter uma ideia, ela já é a quinta causa de mortes no Brasil. Né? Então é uma doença importante e cada vez mais que se reconhece essa doença, que os médicos fazem esse diagnóstico, que as pessoas percebem que tem os sintomas da doença, é bem possível que aumente esse número de casos e até esse ranqueamento da DPOC suba do quinto para o quarto ou para o terceiro lugar até.
A principal causa da DPOC, poderíamos dizer assim que a grande maioria dos casos é causada pelo cigarro. Existem outras causas de DPOC, como, por exemplo, exposição à queima da lenha. Então, existem situações onde as pessoas têm ainda fogão a lenha e a exposição ao fogão a lenha, né, quando tem essa fumaça dentro de casa, pode levar também a DPOC. Poluição ambiental, uma exposição à poluição ambiental de modo constante, persistente, em grande intensidade, em longo prazo também pode levar a DPOC. Mas, de maneira geral, a principal causa da DPOC é realmente o cigarro. Se a gente pudesse evitar o cigarro, se a gente eliminasse o tabagismo, essa seria uma causa de morte, talvez a mais evitável do mundo. Né? A grande maioria das pessoas tem DPOC porque quer, porque fumam. Se não fumassem, mais de 90% dessas pessoas não teriam essa doença. O câncer de pulmão é o principal câncer relacionado ao cigarro, até porque a fumaça entra primordialmente pelo nariz, pela boca e vai para o interior dos pulmões. Então, câncer do pulmão é o principal câncer relacionado ao cigarro, mas por todos os lugares onde passa a fumaça do cigarro pode ter câncer. Então a gente pode ter câncer na boca, câncer na língua, câncer do esôfago, câncer da garganta, câncer de laringe. São Paulo, a cidade de São Paulo, é um dos maiores índices do mundo de câncer de laringe. E fora isso, como as substâncias tóxicas do cigarro elas atingem a circulação e vão atuar também em outros órgãos, então existe hoje já o conhecimento de que alguns outros órgãos apresentam câncer também relacionado ao cigarro, não diretamente expostos à fumaça. Por exemplo, câncer de bexiga, o câncer do esôfago, são exemplos de câncer em outros órgãos que também possuem relação com o cigarro. Para a pessoa ter câncer, precisa ter um conjunto de fatores. Precisa ter exposição ao cigarro e também ter uma predisposição genética. Por isso, nem todas as pessoas que fumam têm câncer. Né? Então, existe uma combinação de duas coisas. Existe a agressão pelas substâncias do cigarro, que vão levar a uma inflamação importante nas células, e isso vai alterar realmente o DNA das células, mas a pessoa precisa ter uma predisposição a isso também. Nem todas as pessoas que fumam têm DPOC, nem todas as pessoas que fumam têm câncer de pulmão. Mas o que se sabe é que metade das pessoas que fumam vão morrer de alguma causa relacionada ao cigarro. Ou de DPOC, ou de câncer, ou de doença cardiovascular, mas existe alguma doença que vai levar ao cigarro e que vai ser o responsável pela morte da pessoa, não necessariamente diretamente ligado ao pulmão. Então, existem terapias para a parada do cigarro. O principal fator que leva à parada do cigarro é a vontade da pessoa parar. Ela precisa ter disposição de parar, ter a vontade de parar e a disciplina de enfrentar essa batalha, porque realmente parar de fumar não é fácil, é uma tarefa difícil e que precisa ser encarada com seriedade. Né? Os tratamentos para a parada do cigarro envolvem terapias de reposição de nicotina, que nós chamamos, e o que é isso? Nós podemos utilizar gomas de mascar, que liberam nicotina em pequena quantidade para a pessoa suprir essa deficiência de nicotina que ela tem no organismo quando ela para de fumar. Existem adesivos de nicotina que liberam a nicotina através da pele e a pessoa vai suprir um pouquinho essa necessidade que ela tenha da nicotina quando ela deixa de fumar. E existem outras terapias com outros medicamentos que vão agir diretamente no cérebro, fazendo com que as pessoas tenham aquela sensação de prazer ou que inibam a vontade de ter a nicotina circulante para que ela consiga ficar sem fumar. Bom, as terapias podem ser combinadas. Né? Dependendo do grau de dependência que a pessoa apresenta, ela pode combinar as terapias. Então, se começa com um medicamento, algumas vezes se associa a outro medicamento, muitas vezes se associa o chiclete ou o adesivo em umas fases iniciais de tratamento para que a pessoa se habitue sem o cigarro, porque, como nós falamos, existe a dependência química onde a medicação está agindo. A dependência psicológica é uma série de atividades condicionadas que a pessoa faz já
hábitos com o cigarro em que ela precisa quebrar aquilo. Então ela está acostumada a tomar o seu café de manhã e em seguida fumar, almoçar e fumar, ou sentar em determinada poltrona em casa, ler o seu jornal e já puxar o cigarro, entrar dentro de carro e puxar o cigarro. Esse condicionamento é muito importante ser quebrado, porque as pessoas vão continuar fazendo a sua rotina e a rotina dela vai chamar o cigarro. Então ela precisa mudar a rotina do dia. Muitas vezes a gente pede até para que mude os móveis de posição na casa, mude o horário em que pegue o automóvel, ou façam coisas que quebre essa rotina que está condicionada a ser realizada com o cigarro. Né? O grande problema da terapia antitabagismo é a síndrome de abstinência. Quando a pessoa deixa de utilizar uma droga que está causando dependência, a falta dessa droga vai levar a uma sensação no corpo de sofrimento, ele vai desejar nicotina. Então quando a pessoa para de fumar, o cérebro vai ficar pedindo, quero nicotina, joga nicotina de novo, começa a ter a sensação de sofrimento porque ele está habituado com o prazer da nicotina. Então a terapia de reposição da nicotina com chiclete ou com o adesivo supre essa necessidade. Mas a pessoa ainda continua com alguma dependência de nicotina, porque a nicotina não está indo pelo cigarro, mas ela está indo pelo sangue. A gente precisa eliminar a dependência completa. Então os medicamentos vão fazer essa função de agir no cérebro da pessoa. Os medicamentos principalmente vão atuar onde a nicotina vai agir no cérebro, então vai ocupar o espaço da nicotina, a pessoa tem a sensação de que tem nicotina trabalhando ali, mas ela não está ingerindo mais o cigarro. Isso permite com que ela passe um período crítico, que geralmente são os 3 primeiros meses, onde ela consegue se habituar sem o cigarro, onde ela consegue recondicionar as suas atividades no dia a dia para que ela consiga trabalhar sem o cigarro. Então, a abstinência da nicotina é quando a pessoa para de fumar, em que ela sente a necessidade da nicotina. Isso vai levar a sentimentos psicológicos, né? Essa ausência psicológica, quer dizer, um sofrimento da falta da nicotina, do prazer que a nicotina oferece, angústia relacionada a isso, tristeza. Muitas vezes a pessoa tem uma sensação de luto, como se tivesse perdido um amigo muito próximo, um parente querido. Porque muitas vezes a pessoa convive com o cigarro há mais tempo do que convive com a própria esposa ou com o marido. É um companheiro, onde ela atribui um valor emocional ao cigarro que de realidade ele não existe, mas ela transfere suas angústias, frustrações, decepções para o cigarro. Então é comum ela fumar quando está estressada ou fumar para relaxar. Ela utiliza o cigarro como uma válvula de escape emocional. E existem os sintomas físicos, porque quando a nicotina deixa de circular no sangue e o corpo começa a sofrer, as células sofrem, sofre o coração, sofre o cérebro, sofre os músculos, porque há uma sensação de perda de alguma coisa. Então as pessoas podem ter taquicardia, pode ter dor de cabeça, podem ter uma sudorese um pouco mais excessiva. Então existe até alguns sintomas físicos que podem acompanhar a parada do cigarro, mas é bom frisar para as pessoas, né, que são sintomas passageiros, não é uma coisa permanente. Mas nos primeiros dias isso acaba sendo tão intenso que muitas pessoas desistem dessa tentativa de parar o cigarro porque elas se sentem mal, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Porque quando a pessoa inala a fumaça do cigarro, essas substâncias tóxicas na circulação vai levar a uma inflamação sistêmica, que a gente chama, inflamação no corpo todo. Então os vasos sanguíneos também vão ficar inflamados. Isso vai favorecer com que o colesterol se deposite, outras substâncias interajam nesse colesterol e comece a formar placas. Por isso que principalmente os vasos do coração começam a ficar entupidos e a pessoa tem o chamado infarto do miocárdio, pode morrer por conta disso. A pressão também pode subir, porque os vasos, quando começam a ficar mais obstruídos, dificulta a circulação do sangue e também essa inflamação causada pelas substâncias do cigarro faz com que os vasos se contraem e dificulta a passagem do sangue. Por isso que a pessoa tem pressão alta quando fuma também. Uma coisa importante, essa obstrução nos vasos não acontece só no coração, acontece em todos os vasos do organismo. Por isso que muitos fumantes têm
doença na circulação. Então, as pernas possuem dificuldades circulatórias, podem sofrer obstruções e por isso que o índice de amputação de pernas em fumantes chega a ser 5 vezes maior do que nas pessoas que não fumam, porque os vasos deixam de carregar o sangue, a circulação deixa de trabalhar e aquela parte do corpo vai morrendo e muitas vezes gangrena e é preciso ter amputação. Quando a pessoa para de fumar, algumas dessas situações podem se normalizar. Aquelas situações onde já ocorreu um dano, provavelmente esse dano não volta atrás. Então a pessoa que já desenvolveu a DPOC, que já tem enfisema no pulmão, esse enfisema não volta para trás. Ela vai conviver com essa deficiência permanentemente. Agora, dependendo do grau de deficiência que ela tem, ela vai ter uma limitação maior com falta de ar, uma limitação menor. Se ela parou de fumar mais cedo, se fumava menos, ou se parou de fumar mais tarde, ou se fumava mais cigarros, isso pode acontecer. Agora, a vantagem de se parar de fumar é que as doenças param de evoluir. Então, a pessoa deixa de desenvolver a doença de maneira mais grave ou deixa de desenvolver outras doenças porque ela parou de fumar. O que é conveniente chamar a atenção que para o risco zero de câncer de pulmão é preciso passar de 15 a 20 anos sem o cigarro para a pessoa ter um risco equivalente se ela não tivesse fumado. Então, por até 15 a 20 anos depois de fumar, a pessoa ainda tem o risco maior de ter câncer de ter câncer de pulmão. Existe o mito de que eu não vou parar de fumar porque eu vou engordar muito. Do ponto de vista estatístico, a pessoa engorda em média 2 quilos. Tá? Não mais do que isso. Se ela está engordando mais do que isso, é que provavelmente ela está trocando cigarro por comida, por doces, por outras formas de prazer para compensar o prazer que ela deixou de ter com o cigarro. Então, se está havendo um ganho excessivo de peso, provavelmente o lado psicológico está compensando de uma outra maneira. Sim, existem estudos demonstrando que a fumaça do cigarro afeta a pele e a pessoa que fuma tem um aspecto mais envelhecido. Então a pele envelhece mais rapidamente. Então essas pessoas têm um aspecto de mais idade, têm mais rugas na pele, uma pele mais ressecada e em comparação às pessoas da mesma idade que não fumam. Então do ponto de vista estético, parar o cigarro melhora a pele, melhora o hálito, melhora a percepção de higiene da pessoa, porque ela não vai mais cheirar mal no cabelo, nas roupas. Então, esses são outros benefícios da parada do cigarro. As mulheres fumantes têm uma chance maior de infertilidade, elas têm uma menopausa precoce. Os filhos de fumantes têm um desenvolvimento intrauterino menor, costumam nascer com peso menor do que a média das outras crianças. As crianças têm um retardo no desenvolvimento em comparação aos filhos de não fumantes. Os filhos de fumantes costumam ter maior índice de doenças respiratórias, de doenças do ouvido. Então existem vários prejuízos envolvidos na gestante relacionados ao cigarro. Inclusive o maior número de abortos espontâneos pode acontecer na fumante em comparação à mulher que não fuma. O fumante passivo, né, que é a pessoa que convive com o fumante, ela está sujeita aos riscos também relacionados ao cigarro. Não é mais do que o fumante, porque o fumante está pondo a fumaça diretamente ali para dentro, e além de respirar aquela do meio ambiente. O tabagista passivo está respirando aquela fumaça do meio ambiente. Mas a pessoa que convive com o fumante no mesmo ambiente, por exemplo, dentro de casa, existe o cônjuge que é fumante e fuma dentro de casa, ou convive por anos, a pessoa está sujeita a desenvolver as mesmas doenças que a pessoa que fuma por conta dessa exposição ao tabaco. Pessoas que convivem num escritório fechado, com várias pessoas fumando, também possui esse risco. É que hoje em dia, com as restrições ao cigarro que existem em escritórios, prédios comerciais, restaurantes, etc., esse risco diminuiu bastante, porque as pessoas acabam não estando nos ambientes fechados. Mas dentro de casa, esse é o grande problema, porque as pessoas estão expostas à fumaça do cigarro e podem desenvolver as doenças.
Nessa questão de morar em casa com a pessoa que fuma, é comum o fumante abrir a janela para fumar na janela, ou ir na varanda para fumar na varanda, o que minimiza muito pouco esses riscos, porque a fumaça ela vai entrar para dentro de casa, vai se misturar no ambiente, ou então a pessoa diz, eu só fumo no escritório, eu só fumo no banheiro ou em determinado local, não estou prejudicando. O que não é verdade, porque o ar ele se mistura, né, e a pessoa vai estar exposta a esses riscos. Então, é, quando alguém apresenta esse argumento, eu costumo contar uma história irônica e falar: você tem uma piscina aqui no hotel, aqui no clube, onde existe uma plaquinha. É permitido fazer xixi só nesse canto da piscina, no resto da piscina não. Você mergulha nessa piscina? Se você não mergulha nessa piscina, você não pode também aceitar que fume num cômodo da casa e não fume nos demais, porque o efeito da mistura do ar vai acontecer.